Bom dia, né? Bom dia a todos e todas. Eu quero inicialmente agradecer o convite que me foi feito para trocar algumas ideias aqui com vocês. Para mim é uma satisfação muito grande, né? Até porque quando a gente fala de valorização profissional, seja em qualquer categoria profissional, né, a gente está sempre enfatizando algumas questões que para a gente são importantes. Por exemplo, condições de trabalho, né? Todo trabalhador precisa desenvolver suas funções no local próprio, adequado, né, para que ele possa trabalhar. Além das condições de trabalho, a gente também se preocupa que o trabalhador, para desenvolver suas funções bem, né, com consequências positivas, ele tem que ter uma formação profissional. Não é? E, além disso, né, ser coroado com uma remuneração digna. Quando a gente diz remuneração digna, é uma remuneração que ofereça as condições para que a pessoa possa viver bem. Então, essas questões são os componentes fundamentais da valorização profissional. No campo da educação, isso não é diferente. Não vai ser diferente porque é educação, professor, não. A mesma coisa, tá certo? Essas questões básicas são pertinentes para que um professor, um profissional da educação, seja ele professor ou servidor, né, funcionário, ele também depende ou precisa ter, não é, condições de trabalho, formação profissional e remuneração digna. Como é uma questão secular, né, valorização profissional é uma questão secular, desde que o homem existe, né? Desde a escravidão aqui no Brasil, quando os escravos eram trazidos para cá, a luta pelo fim da escravidão era uma luta pela valorização profissional, para que aquele ser humano que estava ali sendo escravo, ele tivesse condições de trabalhar e ter uma remuneração pelo seu trabalho. Né? Mas eu não vou lá para o tempo, né, lá atrás. Eu vou me deter aqui a partir da década de 80, porque foi um período importante para todos nós. Tá? A discussão, a mobilização, a luta que foi desenvolvida na década de 80, da década de 80 para cá, ela foi importante, muito importante para tudo isso que hoje a gente tem conhecimento. Né? Piso, Fundef, Fundeb, diretrizes de carreira, enfim, né? Tudo isso teve uma história e é importante que a gente tome conhecimento de como isso aconteceu. Né? O que foi que aconteceu na década de 80? O que foi que aconteceu na década de 90? O que foi que aconteceu na década de 2000? Né? O que está acontecendo hoje com tudo isso que foi conquistado, com tudo isso que foi construído pelos trabalhadores em educação no nosso país? Então, diante desse quadro aí, que eu preparei para vocês alguns slides aí, né, e eu vou tentar, a partir desses slides, mostrar para vocês os aspectos legais dessa luta, tá, os aspectos políticos vinculados a esses aspectos legais, e como tudo isso aconteceu para que a gente tivesse o que a gente tem hoje. Né? Então, a minha fala vai passar exatamente por aí, tá? E eu espero que vocês tenham a compreensão do que eu estou falando, para que a gente possa, então, inclusive, trocar algumas ideias aqui, porque o importante é eu sair daqui com algumas ideias de vocês e vocês ficarem com algumas ideias minhas, né? Que a única coisa que a gente pode trocar assim bem são ideias muito importantes para a gente. Vou passar. Bom, na década de 80, né, apesar dessas dificuldades, que eu estou começando aí com dificuldades, porque foi uma década
vamos dizer assim, marcada por um processo de redemocratização do país. A gente teve lá o golpe militar de 64, né, pegou a década de 70, toda aquela confusão, ninguém podia fazer reunião, se organizar, né, sindicato nem abria as portas, era uma confusão muito grande. Só no final da década de 70 é que o movimento sindical ressurge, né, começa desenvolver um processo de mobilização e tal, desenvolve algumas greves, principalmente na área da educação, metalúrgico em São Paulo, enfim. Mas foi na década de 80 que se iniciou, assim, de forma mais consistente e mais concreta, um processo de redemocratização do país, né? E na educação não foi diferente. As dificuldades, como consequências de um período ditatorial que nós vivemos, né? Tudo isso nos levou a ter muitas dificuldades na área da educação. Por exemplo, não se tinha na Constituição Federal um dispositivo, por exemplo, que garantisse uma pactuação federativa em prol da educação, em defesa da educação, no campo da educação. Não tinha. A gente tinha, por exemplo, um sistema federal de ensino, tinha sistemas estaduais de ensino, mas não tinha, por exemplo, constituído nem instituído ainda os sistemas municipais de ensino. Não existia na década de 80. Os municípios dependiam política e administrativamente dos estados. Tá? A normatização da educação nos estados, a normatização da educação dos municípios eram feitas pelo sistema estadual de educação. Às vezes, até o município tinha um conselho municipal de educação, mas ele não tinha poder normativo para isso, tá certo? Porque o sistema não existia sistema municipal de educação. Então, essa perspectiva sistêmica da educação, ela só vai aparecer a partir da Constituição de 1988. Veja, já lá no final da década de 80. Né? E essa Constituição de 1988, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer isso para vocês, né, que muito do conteúdo dessa Constituição de 1988 foi consequência de todo esse processo de luta, de organização, de mobilização que aconteceu na década de 80, durante toda a década de 80. Tá? Eu não sei se vocês lembram, talvez não, né? Vocês são jovens, talvez não estejam lembrados assim, mas as nossas greves na década de 80, elas tinham uma característica bem concreta, né? Ou era para repor perdas salariais, ou era para atualizar o calendário de pagamento, porque às vezes a gente recebia o salário da gente com já um mês dentro, né? A gente já estava com um mês vencido para poder receber o salário. E o salário, a gente já sabia, né? É aquela fração de salário mínimo que a gente conhecia lá atrás, tá certo? Então, as nossas greves, elas tinham essa característica, tá? E por que, além dessas dificuldades, essa década foi importante? Foi importante porque esse processo de redemocratização do país nos levou, né, a lutar pelo direito de greve e de sindicalização. Então, veja que a gente fazia greve sem ter direito de fazer greve. A gente fazia greve sem ter sindicato. Né? E esse direito ele não estava ainda garantido na Constituição. Nós tivemos a oportunidade, nessa década, por exemplo, de contribuir com a construção de uma das maiores centrais sindicais da América Latina, que é a Central Única dos Trabalhadores, que foi construída em 1983. Nós tivemos a oportunidade, na década de 80, de construir a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, no ano de 1989.
porque o que existia era uma confederação dos professores do Brasil, a CPB, não é? Só era professores. A gente começou a se organizar, a mobilizar todos os profissionais da educação e criamos, em 1989, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, contemplando professores, supervisores, orientadores, né, especialistas, os servidores, os funcionários, tudo dentro dessa confederação. Inclusive, aqui em Pernambuco, foi criado em 1990 o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. Então, tudo isso são consequências, não é, dessa luta que foi desenvolvida na década de 80. Então, ela foi importante porque, naquele período, no final da década de 80, estava sendo concluído um processo de discussão da reformulação, né, da nova Constituição do país. Ou seja, estava sendo construída no Congresso Nacional uma nova Constituição, e essa Constituição ela foi promulgada em 1988, com alguns conteúdos importantes, frutos dessa luta que foi desenvolvida pelos trabalhadores na década de 80. É a partir dessa Constituição que eu quero simbolizar aqui para vocês como um marco inicial, tá certo, desse processo de valorização profissional no campo da educação. Por favor. Vejam bem, o artigo 206 da Constituição Federal, que foi promulgada em 1988, ele trouxe um artigo, que é o artigo 206, que diz exatamente o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aí ele lista vários princípios. Entre eles está a igualdade de condições de acesso e permanência, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias, gratuidade de ensino público, gestão democrática, qualidade, garantia do padrão de qualidade. Tudo isso são princípios importantes que estavam, né, que foram absorvidos pelo artigo 206 da Constituição. E o quinto princípio, entre esses que eu citei aqui para vocês, estava lá um princípio da valorização profissional, que dizia exatamente o seguinte: valorização dos profissionais de ensino, garantido na forma da lei, plano de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado o regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. Veja, quem faz uma leitura inicial do que está aí, né, pode, né, se ficar bem atento, observar alguns problemas, tá certo? Algumas dificuldades, até porque uma lei, né, quando ela é aprovada, é promulgada como um artigo da Constituição, por exemplo, ela é fruto de uma correlação de força existente no Congresso. E não foi possível explicitar melhor esse princípio da valorização profissional na Constituição, na forma que foi aprovada em 1988. Por que isso? Vamos lá olhar. Olha lá. Profissionais do ensino. Está restringindo, não está? Profissionais do ensino, está restringindo. Garantido na forma da lei, plano de carreira. Também está restrito, não está? Plano de carreira. Né? Se bem que, depois disso, né, aí começou a existir plano de cargos, era só plano de cargos. Numa cidade tinha plano de cargos e salário. Aí, em outra cidade, tinha plano de cargos e carreira. Aí, outra cidade tinha plano de cargos, carreira e remuneração. Aí, é uma salada muito grande, mas na Constituição apresentava plano de carreira.
E ainda, com piso salarial profissional. E aí, que piso é esse? É um piso municipal? É um piso estadual? Regional? É nacional? Não está dito isso aí. Tá certo? Então, foi importante? Foi. Tá certo? Porque a gente garantiu na Constituição o princípio da valorização profissional. Mas ele estava debilitado, ele precisava ser ajustado, ele precisava ser qualificado, né, para que a gente pudesse ter parâmetros consistentes para pôr em prática a valorização profissional. Então, de imediato, a gente já observa algumas dificuldades. Mas foi importante. Foi importante, isso foi em 1988, a CNTE foi construída em 89, a partir da década de 90, e aí foi o período em que eu já fazia parte da direção da CNTE, né, já fazendo as discussões. A partir do início da década de 90, a CNTE passou a fazer uma discussão importante de não só motivar ou estimular os sindicatos a fazerem greves por reposição de salário ou por atualização do calendário de pagamento, mas fazer uma discussão qualificada para que os trabalhadores em educação de todo o país pudessem se apropriar de questões importantes, por exemplo, qualidade da educação. O que é qualidade da educação? A gente escuta muito, né? Aqui em Jaboatão se pratica uma educação de qualidade. E aí? Que qualidade é essa? Para quem? Tinha outra coisa. Qual é a situação fiscal do município de Jaboatão? Qual a situação fiscal do estado de Pernambuco? Qual a situação fiscal do país? A gente lá na década de 80, a gente não sabia. A gente chegava na mesa de negociação do governador, do prefeito, queremos 35% de reajuste porque a categoria está passando fome, está passando necessidade. Mas o prefeito chegava e dizia, ou o secretário dizia, o município não tem dinheiro, está aqui, não tem dinheiro, não pode, não sei o quê, papapá, tarará. E até hoje faz isso, né? Tem a lei de responsabilidade fiscal e não sei o quê, papapá. Mas se a gente chegasse na mesa de negociação e dissesse, o reajuste é esse, e o município pode pagar os 35% que nós estamos reivindicando, por isso. O município recebe isso de imposto, o município recebe transferência disso, daquilo, o município tem condições de passar o reajuste para a categoria. Então, foi essa discussão que a gente começou a fazer no início da década de 90. E, como estava garantido na Constituição, a gente começou, enquanto CNTE, a fazer um estudo sobre a situação fiscal do país. Tá? E fomos para a discussão com o Ministério da Educação, com as entidades dos secretários estaduais de educação, dos secretários municipais de educação, representantes das universidades. E foi uma coisa muito importante, porque em 1993, vejam bem, 1993, o ministro, não existia mais Collor de Mello, ele já tinha sido, sofrido o impeachment, Então, quem estava lá era o Itamar Franco. O Itamar tirou os ministérios de Collor todos e colocou os dele. E no Ministério da Educação estava Murilo Ringel. Aí, o que foi que o Murilo fez? Diante da pressão nossa, do estudo que a gente estava fazendo, vamos criar uma comissão interinstitucional aqui, com CNTE, MEC, Undime, Concede, universidades, ANFOP, ANPAI, ANPED, enfim, todas as entidades que quiserem participar desse
dessa comissão para a gente discutir o quê? O princípio constitucional da valorização. E lá a gente sentou. Foi criado em 93, e a CNTE provou por A mais B que era possível, no país, existir, né, um instrumento importantíssimo que se chamava piso salarial profissional, com a característica nacional, né? Piso salarial profissional nacional. Estava lá só o piso salarial. Então, a gente chegou propondo que esse piso fosse um piso nacional e que poderia ser a partir de um valor X, porque a situação fiscal do Estado e da União permitia que isso acontecesse em todos os estados do país. Então, isso foi provado por A mais B. Nós tivemos a ajuda e a contribuição do DIEESE, na época, que nos ajudou muito nesse levantamento, nesse estudo que foi feito. E aí nós tivemos, em 1994, né, uma oportunidade de assinar um pacto pela valorização do magistério, e esse pacto trazia, na sua essência, o piso salarial nacional no valor de R$ 300 para o magistério, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Então, vejam bem, R$ 300. Quando a gente fala hoje de R$ 300, né, você pega um Uber, vai ali, volta, acabou-se, né? Mas eu estou falando de 1994. Tá? 1994, o salário mínimo, sabe quanto era? 64 reais, alguma coisa assim, né? Olha lá. Isso significava o quê? 300 reais, quase 5 salários mínimos. Exatamente. Então, hoje, quando a gente fala, o piso lá era 300 reais. Pô, 300 reais? Sim, porque o salário mínimo era 60 e poucos reais, e o professor ganhava fração desse salário mínimo. Percebe? Além do piso de 300 reais, estava políticas para a melhoria das condições de trabalho, formação continuada, formação inicial. Olha, foi um documento, vocês podem, inclusive, entrar no Google, vai lá, bota Pacto pela Valorização do Magistério de 1994. Aí vocês vão descobrir lá o conteúdo de tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Tá? Agora, infelizmente, esse pacto ele foi assinado em maio de 1994. 1994 foi um ano eleitoral, eu não sei se vocês lembram, tá? E quem foi eleito presidente do país em outubro de 1994? Pronto. Fernando Henrique Cardoso, quando assumiu em janeiro de 1995, ele pegou o pacto que foi assinado por Itamar Franco e todas essas entidades e engavetou. Ou jogou no lixo, sei lá. Não é? Tá. E a consequência disso qual foi? Ele botou um ministro da Educação chamado Paulo Renato, tá? Que pegou toda aquela discussão que foi feita do Pacto pela Valorização do Magistério e, a partir de sua concepção, veja bem, tudo que se discute e se define em termos de políticas educacionais, tanto na área de financiamento como de valorização, tem por trás uma concepção. Tá certo? Quando a gente colocou no pacto o piso salarial de R$ 300,
a gente tinha uma concepção sistêmica de educação, que era um piso que seria garantido por meio de um fundo da educação básica. Olha lá, ó, 94, a gente já falava de fundo da educação básica, tá? Para garantir o piso de R$300. Isso era uma visão, uma concepção sistêmica de educação. O que foi que Paulo Renato fez? Paulo Renato pegou tudo aquilo ali, criou o que a gente hoje conhece, e conhece bem por causa de precatório, né, não sei o quê, que é o Fundef, um Fzinho no final. Tá? Então, a concepção do Paulo Renato era uma concepção pulverizada de educação, não era uma concepção sistêmica. Tá? Não era uma concepção sistêmica. Para ele, teria que ter um fundo apenas para o ensino fundamental. Pouco importa a educação infantil, pouco importa o ensino médio. Percebe? Então, o Fundef, ele foi criado, não é, norteado por essa concepção pulverizada de educação. E mais, né? E mais, em vez de piso, como estava no pacto, o Fundef, a lei do Fundef, ela traz o termo salário médio. Olha lá. E usou os R$300 do piso, está lá, usou os R$300 do piso como salário médio. Ou seja, o professor poderia ganhar menos de 300 ou mais de 300, contanto que a média seja 300. E aí, quando a gente ia olhar, estava lá a grande maioria lá embaixo, ganhando fração de salário mínimo, né? E alguns municípios mais bem, né, aquinhorados economicamente e tal, pagando 300, 350 e tal. Mas essa foi a realidade que o Fundef trouxe para a gente. Foi importante? Foi. Porque, a partir do Fundef, não é, a gente começou a discutir também outras questões. Por exemplo, o Fundef trazia... Não sei se o próximo... Passa aí, por favor. Pronto. Essa é a lei que criou o Fundef, e tem um artigo, eu peguei só esse artigo 9º aí, para a gente verificar o seguinte. O artigo 9º dizia: os estados, Distrito Federal e municípios deverão, no prazo de 6 meses de vigência dessa lei, dispor de novo plano de carreira e remuneração do magistério, de modo a assegurar, aí vem, remuneração condigna dos professores, estímulo do trabalho de sala de aula, melhoria da qualidade de ensino. Os novos planos de carreira e remuneração deverão contemplar investimento de capacitação de professores leigos, parará. Os professores leigos assegurados no prazo de 5 anos para poder ter sua formação inicial, e a habilitação a que se refere o parágrafo anterior é condição para ingresso no quadro permanente de carreira, conforme novos planos de carreira e remuneração. Aí teve um problema. Aí vocês já vê ali um parêntesezinho de vide ADI 1627. O que é isso? Quando essa lei foi sancionada, os prefeitos, a gente tem nossa organização, né? Temos os sindicatos, tem a confederação, a CNTE, os prefeitos também, viu? Os prefeitos tem a AMUP aqui em Pernambuco, tem a CNN, que é a CNM, né? É a Confederação Nacional dos Municípios. Então, é a luta de classe. Tá? Então, os prefeitos entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade desse artigo do Fundef, porque ele estava definindo, dando um prazo de 6 meses para esses planos de carreira estarem definidos em todo o país. Aí rolou, vai para o STJ, vai para o STF e tal. Aí o STF decide o seguinte: é inconstitucional apenas o prazo de 6 meses. Aí tirou aquele termo 6 meses
e ficou a lei apenas, o Estado, o Distrito Federal e os municípios deverão, né, dispor de novos planos de carreira. Não ficou estabelecido prazo. Mas isso não foi impedimento para a gente. Tá? A gente começou a se organizar, a mobilizar, a discutir planos de carreira, até porque foram muitas greves que aconteceram, e os prefeitos diziam, vamos fazer o seguinte, vamos discutir os planos de carreira, porque não dá mais, o pessoal está ganhando salário mínimo, a gente bota uma carreira aí, né, bem producente, e isso esfria mais a pressão, tá certo? A mobilização. E aí passou a existir plano de carreira por todo canto, todo o país. Lá, a partir de 1995 em diante, foi plano adoidado por aí. Eu fiquei de pernas finas de tanto andar. Fui para vários municípios aqui desse estado, Gamileira, Rio Formoso, Timbaúba, Salgueiro, Santa Maria da Boa Vista, Gravatá, Primavera. Todos esses municípios eu estava lá, discutindo com o sindicato o plano de carreira deles, para discutir com o prefeito. Aí saía uma greve, não sei o quê, o plano era aprovado aqui, acolá. E os prefeitos aceitaram essa discussão, por quê? Porque os professores ganhavam fração de salário mínimo. Tá? Aí, muitos planos de cargos e carreira foram aprovados, planos generosos. O cara começava lá com menos do salário mínimo, mas, no desenvolvimento dele na carreira, por meio do tempo de serviço, titulação, não é? Desempenho, ele chegava a salários altos lá em cima, porque a diferença de uma faixa para outra era vantajosa, tá certo? De uma classe para outra também era vantajosa. Tudo isso foi aceito por diversos prefeitos aqui no estado e em todo o país, tá certo? Em todo o país. Bom, passa aí. Olha lá, 18 anos depois que a Constituição foi aprovada com aquele conteúdo, tá certo? Teve uma emenda constitucional 53, que alterou o inciso 5 do artigo 206, e ficou assim: valorização dos profissionais da educação escolar, olha lá, diferente lá que era do ensino, tá? Aí esse termo aí vem da LDB, que foi aprovada, contemplando outros profissionais, além do professor na educação escolar. Garantidos na forma da lei planos de carreira, com ingresso exclusivamente para o concurso público, de provas e títulos e das redes públicas. E desmembrou, tirou lá a questão do piso que estava lá, não é? Que nem um submarino, sem ninguém saber o que era regional, municipal, estadual, e passou a ser um princípio como piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. Olha a diferença do texto anterior, estão percebendo, né? Tá certo? Nos termos de lei federal. Aí, foi a partir daí, que é 2006, tá? Que se criou as condições, foram criadas as condições para que a gente pudesse, primeiro, transformar o Fundef em Fundeb, tá? E se ter o piso salarial profissional nacional, porque era já um dispositivo constitucional, estabelecido, nacional, tá certo? Então, o Fundeb, ele aparece como consequência dessa emenda constitucional, ele é aprovado em 2007, e o nosso piso salarial profissional nacional é aprovado em 2008, tá? Por meio da Lei 11.738 de 2008. E lá, o piso, ele surge em 2008 com um valor de R$ 950.
2008, olha lá, 950, a gente estava falando de R$ 300 em 94, né? Tá? Aí, R$ 950. Só que a lei do piso, a lei do piso salarial, ela trouxe no seu artigo 5º os critérios de como esse piso seria atualizado anualmente. Tá? E o critério que ficou aprovado na lei foi a evolução do valor mínimo anual por aluno, que era estabelecido para se fazer a complementação da União para os estados e os municípios. Então, o percentual que esse valor mínimo evoluía era o percentual que saía todo ano numa portaria do MEC dizendo o piso vai ser atualizado em 34%, em 12%, em 9%. Então, estava lá estabelecidos os critérios na lei. Com a mudança do Fundeb, porque quando chegou agora em 2020, o Fundeb estava se acabando, aí ele se tornou um dispositivo permanente na Constituição. Ele era um dispositivo transitório. Ele se tornou um dispositivo permanente e esses critérios, inclusive, em vez de ser valor anual aluno mínimo do ensino fundamental, passou a ser valor anual do aluno total. E aí, por conta dessas pequenas mudanças, a CNM, que eu já falei aqui para vocês, disse, o MEC não tem que estar mais reajustando piso salarial mais de ninguém, porque a lei do Fundeb está com um problema. Aí começaram a chover no Congresso Nacional projetos de lei querendo alterar o dispositivo da lei do piso, do artigo 5º, que estabelecia os critérios para atualizar o piso. Aí veja que eu estou falando atualizar, estou falando reajuste. Porque quando eu falei reajuste do piso, foi a CNM que disse, tá? Mas a lei não fala em reajuste do piso. E nem é bom a gente falar em reajuste do piso. A gente tem que dizer que o piso ele é atualizado anualmente. Tá certo? O valor do piso ele é atualizado anualmente. Então, hoje, nós temos um grande conflito que está colocado aí. A lei do piso continua como está ou vai ter que ser alterada? Então, essa é uma discussão que a gente tem que fazer. Mas aí surge o PNE, né? Lembram, em 2014, o PNE, e o PNE trouxe uma meta, que é a meta 18, tá certo? Que diz que assegurar no prazo de 2 anos a existência dos planos de carreira profissionais da educação básica. E por aí vai. Tá? Plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial profissional definido na Constituição Federal. Faltou o nacional. Está lá. Piso salarial nacional profissional definido na Constituição Federal. Ótimo. Aí eu digo, por que a gente não se deu conta disso? Quando eu digo a gente, eu estou falando do movimento sindical. Eu acho que foi uma falha, sabe, Cefra? Foi uma falha nossa. A gente teve 2 anos ali, a partir de 2014, para estabelecer os nossos planos e ele ter consistência legal e não ficar submetido aí ao gestor querer desmontar o plano de cargos e carreira, seja em que nível for, municipal ou estadual, porque está lá no plano nacional da educação. A gente poderia fazer essa consistência, mas não foi feito, porque já estava num processo de desmonte dos planos de carreira. No momento em que o piso foi aprovado, em 2008, no valor de R$ 950, muitos municípios ficaram reclamando porque não estavam podendo mais pagar. Porque o plano de carreira reproduzia aquelas diferenças salariais, tanto verticalmente como horizontalmente, e aí a conta dava desse tamanho. Entendeu? O que era que a gente tinha que fazer? Era, em 2014,
pegar isso e reformular os planos de carreira na perspectiva do piso, como está ali, certo? E adequar para que estivesse dentro do contexto e da situação fiscal dos municípios. Isso não foi feito, tá? É um problema da gente ver posteriormente. Bom, eu já falei sobre isso, né? Condições preliminares para que a gente tenha um plano de cargos e carreira. Eu já estou na linha de que a gente está numa situação conflituosa, tá certo? De desmonte dos planos de carreira que estão acontecendo por aí afora. Pode ser que em Jaboatão não, mas a grande maioria dos municípios tem essa tendência, tá certo? Por conta do piso salarial, tá? Então, a melhoria das condições de trabalho, garantia da formação, e estratégias e princípios para o desenvolvimento de uma educação pública de qualidade e referenciada socialmente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos ter o plano de cargos, carreira e remuneração como uma referência apenas de uma tabela salarial. Tá? Muita gente se contenta em ver tabela. Né? Cadê a tabela? Aí está lá, onde é que eu estou, faixa tal, pronto, acabou. Mas plano não é isso. Plano de carreira não é tabela salarial. Aliás, tem planos de carreira por aí, afora, que inclusive traz esse termo, tabela salarial. Isso não existe. Um plano de carreira, ele tem que ter... Passa aí, por favor, para a gente concluir aqui, que o negócio aqui está apertando o tempo. O plano de carreira, ele tem que ter matrizes de vencimentos. Não tem que chamar tabela salarial, são matrizes de vencimento. E a primeira matriz de vencimento que está colocada é a matriz de acesso ao cargo. Você vai ter, fez o concurso, vai ter acesso ao cargo, vai naquela matriz de vencimento lá de acesso ao cargo. E vai para o valor com vencimento inicial, vencimento base inicial, o acesso ao cargo era o vencimento inicial. Esse vencimento não pode ter um valor menor do que o valor do piso salarial. Percebe? Quais são as outras matrizes? As outras matrizes caracterizam aperfeiçoamento, né, especialização, mestrado, os títulos, né, mestrado, doutorado, enfim. Né? Então, é importante que o trabalhador em educação tenha conhecimento da essência do plano de cargos e carreira, né, que não pode se transformar apenas numa tabela salarial. Além, né, de exigir formação inicial, os planos devem garantir condições de estudo para o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais e, sobretudo, no plano tem que estar garantido o direito do professor ter licença remunerada para fazer o seu mestrado, o seu doutorado, tá certo? Para ter condições, né, de progredir na carreira. Né? Como é que isso se dá? A progressão na carreira. Vamos ver como é que dá? Pode ser por tempo de serviço, pode ser por titulação e pode ser por desempenho profissional. Ora, percebam comigo, vejam se vocês concordam comigo. Né? Tempo de serviço é impositivo, tá certo? Não tem discussão, é automático. Né? Você tem definido no plano um tempo, chegou naquele tempo, você é progredido. Tá certo? Agora, titulação e desempenho profissional não é automático e nem é impositivo. O professor progride se ele quiser. Eu posso fazer um mestrado e um doutorado e não pedir minha progressão, não posso, não? O fato de eu fazer um mestrado já autoriza o município a lhe progredir? Não. Você tem que chegar lá e dizer, eu quero, aqui meu mestrado. Não é assim? Não é? Então, são questões importantes, né, que eu estou trazendo aqui.
a avaliação de desempenho profissional tem que ser fruto de um processo de negociação. Não pode ser uma coisa impositiva. Não pode ser um dispositivo que tenha na sua essência aquilo que a gente chama de meritocracia. Tá certo? A progressão por desempenho tem que ser feita pelo professor a partir dele dizer, eu quero. E quando o professor diz, eu quero me submeter a uma avaliação, ele já está fazendo a sua autoavaliação. Porque se ele não quiser se submeter a uma avaliação, ele não faz. Ou não quer, ou não tem condições de ser avaliado. Não se sente em condições de ser avaliado. Mas como é que é isso? Como é que isso acontece? Isso pode acontecer a partir de alguns desafios que a gente precisa enfrentar daqui para frente. Tá? O primeiro é aquilo que eu falei lá atrás. Nós temos que ter a clareza e a capacidade de ter conhecimento da situação fiscal do município. Quanto é que o município arrecada, quanto é o valor da folha, quanto é o que significa isso em termos dos percentuais definidos no Fundeb, para pagamento de salários do professor, para pagamento de salários dos funcionários, enfim. Não é? Isso é uma lição de casa, um dever de casa nosso, né, enquanto sindicalista. Segundo, interferir na definição de critérios para atualização do piso salarial nacional. Quando eu disse para vocês que hoje a gente está num conflito, né, de mudança da lei do piso, é porque atualmente existe um fórum, né, e Ronildo sabe muito bem disso, existe um fórum nacional de acompanhamento permanente da política do piso salarial profissional, que é representada pelo MEC, CNTE, Undime, Concede, parará, parará. Hoje, nesse fórum, o único consenso que existe é que o artigo 5º da lei do piso precisa ser alterado. Precisa ser atualizado em termos da nova característica do fundo, do Fundeb. É o único consenso. O MEC tem uma posição de alteração, tem uma proposta, os secretários estaduais têm outra, os secretários municipais têm outra diferente, a CNTE tem outra diferente. O que é que está em jogo nessa discussão? Por exemplo, qual é o critério atual? A evolução do valor anual, aluno anual, tá? Que eu falei aqui para vocês. Aí, o que é que o governo quer? Quer que o piso seja atualizado de acordo com a inflação do ano anterior. Aí eu digo, será que isso é bom? A gente atualizar o piso de acordo com a inflação do ano anterior? Será que é bom? Se o critério fosse esse, lá de 2008 para cá, sabe quanto seria o valor do piso hoje? Deixa eu ver aqui. 3,62%, né? O percentual de atualização do piso para 2024, não é isso? O valor do piso vai para R$ 4.580,57. Se tivesse sido pela inflação do ano anterior, o valor iria para R$ 2.380. Estaria hoje em R$ 2.380. É por isso que a CNTE não aceita, tem que ser atualização com percentual real, além da inflação, que vá além da inflação, e que seja também observada a evolução do valor anual aluno, tá certo? E aí o Concede diz, então, tem que ser 50% dos últimos 4 anos, a Undime faz 25% dos últimos 2 anos, enfim. Aí está essa guerra, a discussão. E o Congresso lá esperando que esse fórum defina, acordem, lá cheguem num acordo,
para que a lei seja votada e aprovada. Ainda bem que a CNTE fez pressão para que não fosse aprovado do jeito que está, porque senão a gente estaria hoje aqui contando outra história para vocês. Tá? Então, essa questão aí da mudança da lei do piso é uma coisa que vai acontecer ainda este ano, viu? Isso tem que acontecer este ano, porque o MEC definiu os 3,62 para o piso, mas foi condicionado ao fórum definir qual a proposta de alteração do artigo 5º da Lei 11.738. E, para concluir, né, um outro desafio importante, que é garantir o plano de carreira como um instrumento de valorização profissional. Nós não podemos, né, primeiro, confundir com tabela salarial. Segundo, ter a clareza de que você tem o direito de progredir por tempo de serviço, por titulação e por desempenho, tá certo? E ter instrumentos que garanta, certo, essa valorização profissional dentro do conteúdo do plano de cargos e carreira. Eu não sei como é que essas coisas funcionam aqui em Jaboatão, mas o Ronildo tem clareza disso, né? Eu vou ficar por aqui, tá certo? E Ronildo talvez vá aprofundar um pouco mais a situação local aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado.